A gente viu o Júnior Santos lá treinando, o Daniel contou na reportagem que ele pode estar de saída. Vene Casagrande, pode estar ou saiu? Já saiu, falta assinatura, ele vai viajar para poder se apresentar ao Atlético Mineiro. Inclusive, Flavinho, é até bom você comentar isso, porque a gente mostrou aqui o vídeo do Júnior Santos na Botafogo TV, ele se representando, vamos para mais um ano juntos. Na ocasião... 2025 é nosso. 2025 é nosso. Na ocasião, infelizmente, vários torcedores do Botafogo vieram no meu perfil me xingar, dizendo que eu queria botar crise no Botafogo, porque o jogador ia ficar, apareceu na Botafogo TV. Isso mostra que muitas vezes o que aparece na TV do clube não necessariamente será o que vai acontecer. Tanto é que o Júnior Santos agora está de saída por 50 milhões de reais, é o que o Atlético Mineiro vai pagar ao Botafogo em parcelas durante 3 temporadas. O contrato dele vai ser de 4 anos com o Atlético Mineiro, ele vai ganhar, obviamente, um salário maior lá no Atlético Mineiro e ainda tem aquilo que eu estava conversando com o Pedrosa aqui no off. Tem a vontade do jogador. O jogador não está indo obrigado para o Atlético Mineiro. Pelo contrário, ele aceitou a proposta do time mineiro, mesmo sabendo que o time mineiro não vai disputar grandes competições na temporada 2025, não está na Libertadores da América, mas ele topou esse projeto e está de saída. É mais um jogador importante do Botafogo. Eu, particularmente, olhando os números dessa negociação, eu acho uma boa negociação para o Botafogo. O Botafogo comprou o jogador por $1,5 milhão. E depois de alguns anos, tendo sucesso com ele dentro de campo, está conseguindo vender esse jogador por $8 milhões. E vale ressaltar que é um jogador que sofreu uma grave lesão em 2024. Isso não pode ser esquecido na análise dessa negociação. Então, um jogador de 30 anos, sendo vendido por 50 milhões de reais, depois de uma grave lesão, e ele topando, ele aceitando, ele não está indo obrigado, eu considero uma boa negociação. O problema é que o contexto do Botafogo faz com que a gente pense ao contrário, por conta de várias saídas. Se fosse só o Júnior Santos saindo, talvez o torcedor não ficasse tão preocupado ou não reclamasse dessa saída. Mas eu considero uma boa negociação se a gente for olhar os números dessa operação. 50 milhões, jogador de 30 anos, mas o torcedor botafoguense, o torcedor de uma forma geral, não quer saber muito de valores, né? Deve estar lamentando bastante a saída de um cara que tem identidade, um cara que fez a diferença, foi o artilheiro do time na Libertadores. Um ponto aí que me chama a atenção, Pedrosa, é a vontade dele de sair. O cara tá identificado, tá numa cidade bacana, é ídolo da torcida, o Botafogo vai disputar Mundial, defende o título da Libertadores. O cara quer sair pro Atlético Mineiro, você dá um indício de fim de festa, de debandada. Como é que você vê essa saída e essa negociação? Claro que financeiramente é boa, mas tecnicamente achar um Júnior Santos, um Luiz Henrique aí dando sopa. Sim, no começo da semana, acompanhando as informações, quando essa proposta foi feita, a Veneto também trouxe aqui esses detalhes, eu falei muito bem aqui que se eu fosse o Botafogo, eu jamais liberaria o Júnior Santos. E ainda acompanhando as informações, o que a gente teve é que o Júnior Santos recebeu uma proposta de renovação salarial. Receberia um aumento por tudo que ele tinha feito no ano passado e o Botafogo queria contar com o jogador. Então não foi questão financeira. A partir do momento que o atleta fala que quer se transferir, a responsabilidade do Botafogo já não existe mais. Então, assim, a torcida pode até pegar no pé do clube por essa debandada. Mas nesse caso específico do Júnior Santos, o Botafogo fez o que ele tinha que fazer. E aí é muito mais o atleta. Eu acho que é uma escolha completamente equivocada do Júnior Santos. Como você falou, ele vai deixar de jogar a Libertadores, ele vai deixar de jogar o Super Mundial, ele vai deixar de, para quem tinha alguma dúvida se ele é ídolo ou não, ele acaba tirando o prestígio que ele tinha aqui, digamos assim, 100%, porque ele termina o ano como um jogador extremamente prestigiado, um cara que está na história do Botafogo, e isso ninguém vai apagar. Agora, você já vai pra rua, Júnior Santos é ídolo? Por conta dessa negociação, vai ter muita gente falando que não é. Então, assim, eu acho que como carreira, eu não faria essa escolha, não faria mesmo, a não ser que talvez as cifras do Atlético Mineiro sejam o dobro do Botafogo, o que seria também uma loucura para um jogador de 30 anos. Mas tudo bem, o ponto é, a responsabilidade do Botafogo, pelo que eu acompanhei dessa negociação, ela acabou. O Botafogo tentou tudo que foi possível e uma proposta de $8 milhões é muito positiva para o clube. Agora é com o Júnior Santos. É uma decisão que eu não tomaria e a torcida, se ficou na bronca um pouquinho com o Júnior Santos, eu compreendo completamente. Ô, Vene, essa debandada, eu fico imaginando o grupo que tá lá, quem ficou, eles devem estar um pouco preocupados, né, com o futuro do time, quem é que chega, o que está acontecendo, todo mundo saindo.
E tem outro, o Carlos Alberto também está de saída, né, menino? Carlos Alberto está de saída, inclusive estava falando agora Seria com uma pessoa. opção, Ele cara está pra a caminho do CT do Botafogo para poder se despedir dos jogadores do Botafogo e também dos funcionários. Ele está sendo vendido ao Sport. O Sport vai pagar 2,5 milhões de dólares por 60%. Na cotação de hoje dá em torno de 15 milhões de reais por 60% e o Botafogo mantém 40% desse jovem atacante. Negócio também, Eu hein? acho que esse negócio aí, ó, é para bater bom. palma. E não é porque o Carlos Alberto é ruim, não. Acho que ele tem potencial para jogar em clubes da Série A, tanto é que vai jogar no clube da 22 Série A. anos, né? Só que o Botafogo pagou 6 milhões de reais por 60% desse atleta e está vendendo por 15 milhões de reais, sendo que nem é um atleta que performou tanto com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, jogou pouco, foi emprestado para o clube belga do John Textor. É totalmente diferente do caso do Júnior Santos, que ele performou, eu até entendo, o Atlético Mineiro pagar por conta do que ele entregou em 2024. No caso do Carlos Alberto, é uma venda sensacional para o Botafogo. Esse aí não tinha como segurar nesse momento, até porque nem era um dos principais jogadores do setor ofensivo, embora eu considere um bom jogador. Inclusive a Fernandinha Mais sempre diz aqui que a família dele assiste ao programa. Abraço para ele, para a família dele e que ele tenha muito sucesso lá no esporte. Ô Pedrosa, a gente não está vendo uma grande movimentação do Botafogo no mercado em relação a meio campo para frente, que são as maiores saídas, né? A gente tem o Cúcio, Bitelo. o Cúcio, que na verdade talvez os esforços estejam concentrados no Cúcio, que é um cara que pode chegar. Mas falaram que ele pediu e tem 4 milhões de reais Aí de se ele salário. não vem, a gente ouviu falar no goleiro, Bitelo. o Léo Link, o Bitelo, o Jair zagueiro, é muito tímido no mercado. Hein? Falta muito ainda. Falta muito. Eu acho que o Bitelo, por exemplo, digamos que você faça a negociação do Bitelo para suprir a ausência do Thiago Almada. Ok, o Bitelo sai daqui do Grêmio como um jogador de muito potencial, de muita qualidade. Mas ainda essa proposta não foi aceita. Vai ser complicado tirar o Bitelo de lá. Agora, o Botafogo tentou o Cúcio. As informações também é de que o Cúcio pediu 4 milhões de reais de salário. Isso é Nossa. impossível, não tem como pagar, isso é uma loucura. E se o Botafogo aceitasse pagar isso, seria uma loucura pediu também. para não vir, né? Exatamente. Ele pediu para não vir. Eu acho que a leitura é essa. O Jair, ok, é um bom zagueiro, é um jogador que dá calibre ali para o setor defensivo do Botafogo, mas que já tem 2 bons zagueiros também. Não é onde está precisando. Exato. Do meio para frente, sai Júnior Santos, sai Luiz Henrique, sai Thiago Almada. Fora os jogadores que estavam no banco de reservas. Tiquinho, que tinha o seu ciclo ali indo para o fim, mas também são jogadores que acabaram fazendo parte dessa debandada. Eu já falei isso aqui, a gente está 2 semanas falando. O início de temporada do Botafogo é preocupante pelo planejamento, porque não tem técnico, porque está perdendo jogadores e não chega ninguém. O Botafogo não tem técnico. A gente está no dia 17 de janeiro. Daqui a pouco o Botafogo vai jogar uma final de Supercopa contra o Flamengo. Faltam 2 semanas. Então, assim... 2 semanas para a decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo. Qual é o planejamento? Técnico. Qual é o planejamento do departamento de futebol? O que está acontecendo? Porque você contratar o Léo Link, tudo bem, era um cara já mapeado pelo scout. Você pensar no Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Jair. O ponto é, as montagens dos elencos, elas geralmente são feitas com a anuência do seu técnico, com o técnico indicando o jogador, com o modelo de jogo que esse técnico vai se propor, para ele poder buscar jogadores com essa característica. O que o Botafogo tem hoje? Eu acho o seguinte, essa indefinição que a gente está falando aqui no programa durante muito tempo faz com que até os jogadores pensem em sair. Concordo. Você acha que o Júnior Santos não botou isso na ponta do lápis na hora de tomar tudo a decisão? arrumadinho com o treinador, ele poderia mudar de ideia. O próprio Arthur Jorge, ao perceber que estava todo mundo se despedindo no vestiário, ele deve ter botado também na ponta do lápis na hora de tomar a decisão de sair do Botafogo. Isso faz com que o jogador fique com receio de ficar. E eu acho que o Botafogo precisa dar uma resposta o quanto antes. O que é dar uma resposta? Precisa trazer um treinador, gente. Olha só, eu entendo que o planejamento não tem que ser baseado na Supercopa do Brasil. Não tem que ter pressa por conta disso. Mas o tempo está passando e não tem nenhuma esperança. O torcedor ele não consegue receber nenhum pinguinho de esperança que o planejamento vai começar a ser feito. Pelo contrário, a gente só vê saída. Tudo bem, o Jair está chegando, zagueiro, muito bom zagueiro. O David Ricardo está sendo contratado junto ao Ceará, também dizem que é um bom zagueiro canhoto. O Léo Link está chegando, mas isso não é o suficiente para fazer com que o torcedor alvinegro fique esperançoso em relação à temporada. Ou até mesmo os jogadores do atual elenco, até mesmo o Júnior Santos, na hora de aceitar uma proposta de outro clube. É isso aí, torcida alvinegra, eu tô chegando com tudo. Plantão urgente, Zenit aceita liberar o Claudinho para o Botafogo e John Textor promete fazer uma proposta
irrecusável para trazer esse baita jogador para o Glorioso. O Claudinho chegaria no Botafogo para ser o substituto ideal de Thiago Almada, um baita jogador, um cara assim sensacional, tá há muito tempo jogando no Campeonato Russo, né? E a diretoria alvinegra acredita que o jogador poderá chegar aqui no Botafogo e ser o substituto. Claudinho chega no Glorioso para jogar o Super Mundial de Clubes, não só ele, Botafogo também mira a contratação do Bitelo, o próprio Benjamin Roleiser para ser o substituto de Luiz Henrique. Vale ressaltar que essa diretoria já tentou o argentino lá atrás, só que o Benfica pagou mais, levou o atleta e o Benjamin Roleiser está em baixa no futebol português. O Botafogo, sabendo disso, vai formalizar uma proposta oficial para esse baita jogador, para esse grande jogador. Então, assim, informação de última hora, 3 jogadores estão na mira do Botafogo e outros nomes estão circulando, como o Wendel. A ideia do John Tex não é só contratar o Claudinho, e sim contratar também o Wendel, né? Ambos jogadores já estão há muito tempo jogando no Campeonato Russo, então assim, uma informação urgente que eu tô trazendo para vocês, e desde já eu quero saber o que vocês acham de ver o Bitelo, o Claudinho e também o Benjamin Roleiser vestindo a camisa do Botafogo. Deixa aqui nos comentários. Pra quem tá achando que o Botafogo está parado no mercado, está muito enganado. E detalhe, o novo treinador do Botafogo vai chegar a qualquer momento. Então eu peço para vocês, se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus e até a próxima.